Hoje eu quero deixar de lado a polarização entre esquerda e direita para comemorar um fato. Essas eleições municipais mostraram um Brasil mais humano e mais maduro. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se e ative o sininho antes de se esquecer, e se quiser deixar já o seu like ou o seu dislike é bom, e você pode retirar ou trocar depois de me assistir. Essa é uma grande vantagem do YouTube em comparação com as urnas. Aqui dá para se arrepender e mudar de ideia, nas urnas não. Vamos falar delas. Eleição ainda vai ser o assunto na política por muito tempo. Aliás, quem me dera eu estivesse falando só do segundo turno nos municípios para prefeito. Essa é a mais longa campanha presidencial da história do Brasil. Começou na posse do Bolsonaro e continua. Eu vou voltar a falar nisso. Mas está todo mundo se debruçando sobre as urnas e os maiores analistas políticos do país estão tentando, cada um com a sua lógica de pensamento, apontar os vitoriosos. Uns dizem que, mesmo com a derrota clara do bolsonarismo, essa é inegável, a direita não está mais fraca. Outros dizem que a esquerda se deu bem. Mas o melhor de tudo é que esse primeiro turno das eleições chamou a atenção para um fato que você, que está acostumado a me ouvir aqui, já ouviu muitas vezes. Não existem só esquerda e direita, pelo menos não como dois monolitos, dois blocos de mármore, dois objetos sólidos. Existencialmente, lá no fundo dos nossos corações, eu sou o primeiro a concordar que sim, todo mundo tem um pezinho mais para um lado do que para o outro, porque se a gente usar as definições modernas de direita e esquerda, existem diferenças muito gritantes. Para isso existem aqueles gráficos que resultam justamente de questionários e te posicionam num espectro com dois eixos, um socioeconômico e um sociocultural. Um diz respeito à sua maneira de enxergar o direito à propriedade, a luta ou não de classes, e outro está mais ligado a costumes, a valores comportamentais. Se você abraça a causa LGBTQ+, se você é a favor das cotas, se você é contra ou a favor do aborto e por aí vai. Até o advento das redes sociais, o Brasil republicano sempre teve fama de moderado, até pejorativamente. Nem sempre ser moderado é uma virtude. Quando você saca de um jeitinho brasileiro ou faz vista grossa para uma enorme injustiça porque ela te beneficia, você não está tendo uma atitude cidadã. Mas eu tenho 57 anos, muito bem vividos, 40 dos quais eu passei fazendo charge política e mais tarde textos, reportagens, edição e direção de jornal de mídia impressa, e o Brasil, em geral, na sua grande maioria, era moderado até no trato com os extremistas. Era comum você ter no mesmo grupo de amigos me desculpe, mas vou usar clichê, um líder sindicalista marxista e defensor da União Soviética. Estou falando que eu sou velho. E, sei lá, do outro lado, um tenente do exército que defendia a performance dos militares na ditadura. Pode perguntar para o seu pai. Se ele não estava em nenhum dos dois campos que eu citei, a esquerda convicta e autoconsciente e a direita idem, ele vai confirmar isso. Todo mundo se misturava no racha de domingo, no clube ou na areia da praia. Em cidade litorânea ainda tinha isso, né? De sunga e com uma cerveja na mão, ninguém queria briga. Mas tinha muita coisa podre, enterrada por trás dessa cordialidade social, especialmente o machismo e o preconceito racial e de gênero. Eu me aproximei mais da esquerda, eu fiquei menos liberaloide quando eu vi as minorias ganhando voz e fui tentar entender a luta delas. Meu pai era um jornalista de classe média. A minha mãe, radialista, cantora, colunista de jornal. A gente teve momentos financeiramente melhores, outros piores. Eu morei em casa própria do meu pai, em conjunto da Coab, que era o equivalente ao Minha Casa Minha Vida. Morei também em outros períodos da minha vida com os meus pais, em casa melhor e mais central, só que alugada. Estudei em escola pública a minha vida inteira, e quando eu vim para a internet, eu fui pioneiro e ganhei um certo dinheiro. Então, eu poderia ser o típico defensor da meritocracia. Meu pai era um homem fantástico, inteligentíssimo, um cronista muito querido que hoje é nome de avenida de pista dupla aqui em Uberlândia, Luiz Fernando do Quirino. Ele era de direita. A minha mãe está viva, saudável e lúcida aos 92 anos e nunca se envolveu com política partidária. Mas independentemente do meu background, a vida me empurrou para o lado mais à esquerda do espectro político quando eu vivi
a minha experiência jornalística. Eu comecei a ler bastante e entender que, para mim, foi tudo mais fácil. Eu cresci cercado de jornais, revistas e livros. Não tive que trabalhar para complementar a renda. Eu trabalho sim, desde os 17 anos, mas o meu salário era todo investido em discos de vinil, instrumentos musicais, história em quadrinho e livro. Isso faz uma enorme diferença. E eu fui e estou construindo a minha identidade. Todos nós fazemos isso todo dia. Se a gente estiver aberto e tiver empatia, essa é a palavra. Se a gente tiver empatia, a gente vai se sensibilizar com a dor do outro. Se não tiver empatia, vai dizer, se vira como eu me virei. Eu sei que em algum momento da vida você escolhe se vai dizer que Bolsa Família é para sustentar preguiçoso ou é dinheiro bem aplicado de impostos para pelo menos minimizar a fome e a miséria. Isso vai fazer você botar o pé de um lado do espectro ou do outro. Um dia você vai ter que escolher se bandido bom é bandido morto ou se a criminalidade está ligada diretamente ao meio e à falta de acesso à educação, esporte, cultura e oportunidade de ascensão social. Um dia você vai ter que enfrentar questões até mais polêmicas e delicadas, como o aborto como método contraceptivo, isso é a escolha da mulher. É justo ou não é justo uma mulher trans na Liga Feminina de Vôlei? Cota deve ser social ou racial? Ou não deve haver cota? Vejam que para alguns não tem nada de polêmico nessas questões. O cara crava um sim ou um não sem medo de ser feliz. Se todas elas baterem com a visão homogênica da esquerda ou da direita, pronto, temos uma posição clara. Você pode dizer que você é de direita ou de esquerda. Mas em paralelo a essas questões que são sociais, existenciais, filosóficas e até religiosas, entra uma outra que é: qual a sua tolerância em relação à corrupção? Se for 0, ótimo, já temos um ponto de partida. Mas por saber disso, nós brasileiros vimos sendo historicamente enganados por ladrões que se dizem combatentes da corrupção e se revelam outra coisa quando chegam ao poder. Então a gente se vê na triste realidade, de vez em quando, de ter que escolher a partir de critérios como quem rouba mais e quem rouba menos, ou pior, ter que escolher um notório ladrão porque pelo menos ele não transforma a vida das minorias no inferno, ou um ladrão ameaça a democracia e o outro não. Se você for intelectualmente honesto no Brasil de hoje, você vai precisar muitas vezes ter que fazer esse tipo de relativização, de escolha de sofia. Não somos uma democracia pronta, não somos uma democracia depurada. Não temos nos quadros políticos a melhor representação dos valores que cultuamos e na maioria das vezes até praticamos nas nossas vidas. Por isso eu, pedindo desculpa se já viajei demais, estou comemorando uma coisa nessas eleições, um amadurecimento que a gente viu em algumas cidades no sentido de votar pelo próximo, colocar na balança, junto com o espectro político, todos esses elementos. O município é uma coisa curiosa, porque ele nem sempre reflete o cenário político-partidário das grandes figuras dos grandes partidos. Da mesma maneira que tem ateu, que é muito mais cristão que muito cristão no seu comportamento, na sua relação com o próximo, tem gente de direita que defende valores de esquerda e nem percebe. E tem gente de esquerda que na hora que chega lá ao poder, adota as piores práticas dos governos extremados da direita. No município, especialmente os pequenos e médios, a relação é mais próxima e mais pessoal, e é isso que eu quero comemorar aqui. Falei um pouco sobre ontem, mas sem entrar muito no mérito dessa divisão política que fanatizou pessoas e ameaça a democracia. Independentemente do lado, houve um aumento das escolhas sensatas, teve mais inclusão, teve gente reconhecendo o bom trabalho e punindo o mau trabalho, mesmo conflitando com a sua autopercepção no espectro político. Isso dá esperança, aponta a possibilidade, ainda distante, mais visível, de um final feliz com todos os bandidos hipócritas da velha guarda e da nova guarda varridos para debaixo do tapete. Está longe ainda. O MBL, por exemplo, se saiu bem, eu já disse isso em vídeo, confirmo, eu acho que eles são o futuro do centrão. Que nunca é demais repetir, não é centro. Não há problema em ser centro. Centro-direita ou centro-esquerda. Aliás, também bato nessa tecla. A alternância pode até ser saudável quando a gente precisa escolher se o cobertor vai cobrir a cabeça ou o pé, porque não tem tamanho para cobrir tudo.
Mas nesse momento, hoje, eu quero deixar esquerda e direita de lado e comemorar a ascensão de mais mulheres, mais negros e LGBTQs nas câmaras e nas prefeituras. Isso já é uma realidade estatística e pode ser o começo do fim do retrocesso que vem transformando o Brasil em vergonha mundial como parte da ascensão da extrema-direita no mundo. Trump perdeu lá, negacionistas da ciência perderam aqui, minorias avançam, ou pelo menos avançaram um pouquinho nas prefeituras e câmaras. Temos o que comemorar. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou seu dislike, seu comentário é muito importante. Torne-se membro para me ajudar a produzir. Estamos numa pandemia, se sair, use máscara. Valeu, profissionais de saúde, tamo junto.